Você já sentiu que algo dentro de você está errado, mas ninguém nunca teve coragem de dizer exatamente o que? Padre Pio via isso todos os dias no confessionário. Milhares de almas passavam por ele, carregando um peso silencioso, uma culpa que corroía por dentro. E ele percebia um padrão assustador. 3 pecados específicos estavam arrastando multidões inteiras para longe de Deus. Não eram os pecados que as pessoas esperavam, não eram os crimes violentos ou as grandes traições. Eram pecados que a sociedade moderna normalizou, que a cultura popularizou, que até mesmo alguns cristãos começaram a justificar. Mas Padre Pio via além das desculpas humanas. Ele via as consequências eternas e chorava. Durante décadas de ministério, este santo italiano carregou estigmas, sofreu ataques espirituais intensos e teve visões que o deixavam em lágrimas. Ele via o inferno aberto, via almas caindo como flocos de neve. Ele repetia para seus filhos espirituais uma frase que cortava como espada: "A alma que perde a pureza, perde a luz." Não era ameaça, era diagnóstico espiritual baseado no que ele testemunhava no mundo invisível. Padre Pio tinha um dom que poucos santos possuíram de forma tão intensa. Ele discernia os espíritos, lia os corações e via as consequências eternas das escolhas feitas na terra. E o que ele via sobre esses 3 pecados em particular o deixava profundamente perturbado. Não porque ele fosse rigoroso demais, mas porque ele amava demais. Ele sabia o preço que cada alma pagaria. Hoje você vai descobrir quais são esses 3 pecados, mas mais importante, você vai entender por que eles são tão devastadores para a vida espiritual. Padre Pio não alertava por moralismo vazio ou por querer controlar as pessoas. Ele alertava porque via o que acontece no mundo espiritual quando alguém cai nesses pecados. Via as portas que se abrem para o inimigo. Via a luz interior se apagando gradualmente. Via relacionamentos sendo destruídos. Via vocações sendo abortadas. Via a capacidade de amar verdadeiramente sendo corroída dia após dia. E o mais trágico, via pessoas que nem sequer percebiam o que estavam perdendo. Elas continuavam suas vidas achando que estava tudo bem, enquanto espiritualmente estavam morrendo aos poucos. Se você está assistindo isso agora, não é coincidência. Talvez você mesmo esteja lutando com um desses 3 pecados e nunca teve coragem de enfrentá-lo de verdade. Ou talvez você conheça alguém próximo que precisa ouvir isso urgentemente. Padre Pio dizia que Deus permite que certas verdades cheguem às pessoas exatamente no momento em que elas precisam tomar uma decisão. Este pode ser o seu momento. Nas próximas linhas, você vai entender não apenas quais são os pecados, mas principalmente como eles funcionam no nível espiritual, emocional e até físico. Vai descobrir por que tantas pessoas boas, que amam a Deus, ainda assim caem repetidamente nesses erros. E, o mais importante, vai aprender o caminho que Padre Pio ensinava para a libertação verdadeira. Não é um caminho fácil, não é um caminho rápido, mas é o caminho que funciona, porque foi testado por um dos maiores santos do século XX. O primeiro pecado que Padre Pio mais combatia era o que ele chamava de autoaprisionamento. É o pecado da impureza solitária, mais conhecido como masturbação. Antes de você fechar esse vídeo ou pensar que isso não se aplica a você, escute. Padre Pio dizia que este é o pecado que mais rouba jovens do caminho da santidade. E não são apenas os jovens. Adultos de todas as idades, inclusive pessoas casadas, caem nesse hábito devastador. Por quê? Porque parece inofensivo, parece privado, parece que não machuca ninguém. Mas Padre Pio via o que realmente acontece no mundo espiritual. Ele via a alma se curvando sobre si mesma, perdendo a capacidade de se doar genuinamente a outra pessoa. Via a imaginação sendo contaminada. Via a vontade sendo enfraquecida. E via algo ainda mais assustador. Via como esse pecado cria um ciclo vicioso que prende a pessoa em uma escravidão cada vez mais profunda. A Igreja sempre ensinou que a sexualidade é sagrada, criada por Deus não apenas para a procriação, mas para expressar amor verdadeiro entre esposos. Quando você retira a sexualidade desse contexto de doação mútua e a transforma em busca solitária de prazer,
algo fundamental é violado. O catecismo da Igreja Católica é claro: a masturbação é objetivamente desordenada, porque reduz a sexualidade ao prazer isolado, desconectado do amor, da doação e da dignidade da pessoa. Padre Pio ia além da explicação teórica. Ele explicava as consequências práticas. Dizia que quando o corpo domina a alma, esta perde sua liberdade. A pessoa pensa que está apenas satisfazendo um desejo momentâneo, mas na verdade está forjando correntes invisíveis que aprendem cada vez mais. O que começa como algo ocasional se transforma em hábito. O hábito se torna compulsão. A compulsão se torna escravidão. E no final, a pessoa não consegue mais parar mesmo quando quer. Mas aqui está a parte que Padre Pio mais enfatizava. Deus conhece a fragilidade humana. Ele sabe da força dos hábitos, do poder das tentações, da intensidade dos impulsos biológicos, especialmente na juventude. Por isso, embora o pecado seja objetivamente grave quando há pleno conhecimento e consentimento deliberado, a misericórdia de Deus é infinita para quem luta sinceramente. Padre Pio repetia constantemente em suas direções espirituais: a luta é sinal de vida. A queda não é a última palavra. Cada confissão é uma vitória. A graça sempre vence. Ele nunca humilhava quem confessava esse pecado. Pelo contrário, reconhecia a coragem que a pessoa tinha ao enfrentá-lo. Mas também nunca deixava a pessoa confortável na situação. Ele dava orientações práticas, às vezes duras, mas sempre cheias de esperança. Dizia que era possível vencer. Conhecia dezenas, centenas de casos de pessoas que conseguiram se libertar completamente através da oração perseverante, dos sacramentos frequentes e da vigilância constante. Este pecado apaga a luz interior, dizia Padre Pio. E quando ele dizia isso, não era metáfora. Ele realmente via a luz da graça diminuindo na alma de quem persistia nesse erro. Via como a pessoa ia perdendo sensibilidade espiritual, como a oração ia ficando seca, como os sacramentos iam perdendo efeito, como a vocação ia se tornando confusa. Mas a parte mais esperançosa de todo o ensinamento dele era esta: a confissão reacende tudo. Uma boa confissão, com arrependimento sincero e propósito firme de não pecar mais, restaura completamente a luz. Padre Pio atendia horas e horas no confessionário justamente por causa disso. Sabia que ali estava o campo de batalha principal pela salvação das almas. E sabia que cada alma que se levantava dessa queda, através da confissão, era uma vitória monumental contra o inimigo que tentava mantê-la escravizada. O segundo pecado que Padre Pio identificava como extremamente devastador é a pornografia. Se o primeiro pecado é o autoaprisionamento, este é a autodestruição através dos olhos. Padre Pio chamava os olhos de janelas da alma, citando o próprio Jesus que disse: "A candeia do corpo são os olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas." Quando Padre Pio dizia isso, as pessoas de sua época tinham dificuldade em entender completamente. Afinal, a pornografia moderna, acessível instantaneamente através de qualquer dispositivo, não existia ainda. Mas Padre Pio, através de suas visões e de seu discernimento espiritual profundo, já alertava sobre o que aconteceria. Ele via que esse seria o pecado moderno mais devastador, porque atinge diretamente a imaginação, que é a porta de entrada para todos os outros pecados de impureza. O catecismo não deixa margem para dúvida. A pornografia é grave ofensa à dignidade humana. Ela corrompe a sexualidade porque a desconecta completamente do amor verdadeiro. Escraviza a imaginação, criando imagens mentais que depois não saem mais da cabeça. Destrói relacionamentos porque cria expectativas completamente irrealistas sobre o corpo, sobre o sexo, sobre o que significa intimidade verdadeira. Mata a pureza do olhar, fazendo com que a pessoa passe a ver outros seres humanos não como pessoas com dignidade infinita, mas como objetos para uso. E o mais assustador, segundo as descobertas científicas recentes, que confirmam o que Padre Pio já intuía espiritualmente, ela literalmente muda a estrutura do cérebro, criando caminhos neurais de dependência similares aos das drogas mais pesadas. Padre Pio avisava seus filhos espirituais com palavras que soavam duras:
mas que vinham de um amor profundo. Os olhos que se acostumam à impureza deixam de reconhecer a luz. O que ele queria dizer? Que a pessoa vai perdendo a capacidade de ver Deus nas coisas simples e belas. Uma flor já não comove mais. Um pôr do sol não toca mais o coração. A beleza genuína de um rosto não desperta mais admiração pura. Tudo vai sendo filtrado por aquela lente distorcida que a pornografia instalou na mente. E pior, a pessoa começa a perder a capacidade de se relacionar verdadeiramente. Casamentos são destruídos porque o esposo ou a esposa não consegue mais se conectar genuinamente com o cônjuge real, estando mentalmente sempre comparando com as imagens artificiais que consome. Namoros terminam porque não há mais capacidade de construir intimidade emocional verdadeira. Tudo ficou reduzido ao físico distorcido. Mas Padre Pio não deixava ninguém sem esperança. Ele repetia constantemente: Jesus liberta até as correntes mais pesadas. E dava orientações práticas rigorosas. Primeiro, eliminar completamente o acesso. Não é possível vencer sem cortar pela raiz. Padre Pio comparava com um alcoolista que não pode ter bebida em casa. Segundo, confissão frequente, até semanal se necessário. Terceiro, jejum. Ele era grande defensor do jejum como arma espiritual contra pecados arraigados. Quarto, modéstia dos olhos. Treinar ativamente o olhar para desviar de qualquer coisa que possa servir de gatilho. Quinto, ocupar a mente com coisas santas. Leitura espiritual, oração do rosário, contemplação da palavra de Deus. Sexto, buscar acompanhamento, talvez até psicológico além do espiritual, porque esse pecado cria dependência química real no cérebro. E sétimo, nunca desistir. Mesmo com 1000 quedas, levantar sempre. Cada vez que a pessoa se levanta e volta para Deus através da confissão, o ciclo de dependência vai perdendo força. O terceiro pecado que Padre Pio identificava com profunda tristeza eram as relações sexuais fora do matrimônio. Este talvez seja o mais normalizado de todos nos tempos modernos. A sociedade atual não apenas aceita, mas incentiva e celebra relações sexuais entre pessoas não casadas. Amor livre chamam, liberdade de expressão, direito do corpo. Mas Padre Pio via além dos slogans culturais. Ele via almas sendo feridas profundamente sem nem perceberem. Via pessoas entregando o que há de mais íntimo, o próprio corpo que é templo do Espírito Santo, em relacionamentos sem compromisso real, sem fidelidade prometida, sem bênção divina. E via as consequências devastadoras que viriam mais tarde, mesmo décadas depois, quando essas pessoas tentassem construir relacionamentos verdadeiros e descobrissem que algo fundamental foi quebrado lá atrás. A Igreja sempre ensinou que a sexualidade é sagrada e foi criada por Deus para ser vivida dentro do matrimônio. Por quê? Não por moralismo antiquado ou por querer controlar o prazer das pessoas, mas porque a sexualidade, quando vivida na sua plenitude, expressa algo profundíssimo: entrega total, fidelidade incondicional, permanência para sempre, abertura à vida, doação mútua completa. Essas realidades só fazem sentido dentro do sacramento do matrimônio, onde um homem e uma mulher se prometem diante de Deus e da comunidade que estarão juntos até que a morte os separe. Quando você remove o sexo desse contexto sagrado, ele não desaparece, mas perde seu significado mais profundo. Torna-se apenas uma experiência física prazerosa, mas esvaziada da verdade completa do amor humano. Padre Pio dizia: onde não há aliança, o amor não floresce totalmente. E ele via isso acontecer repetidamente. O que mais entristecia Padre Pio era ver casais jovens que se amavam genuinamente, que planejavam se casar no futuro, mas que viviam sexualmente antes do casamento. Eles achavam que não tinha problema porque já estavam comprometidos emocionalmente, já tinham planos concretos, já eram praticamente casados. Mas Padre Pio explicava: o sacramento não é formalidade burocrática, é realidade espiritual. Quando você se entrega sexualmente antes de estar unido no sacramento, está vivendo uma contradição. Seu corpo diz: sou totalmente seu para sempre,
Mas sua situação real diz: ainda não nos comprometemos definitivamente diante de Deus. Essa contradição cria uma ferida invisível. A pessoa pode não sentir imediatamente, mas está lá. E essa ferida vai cobrar seu preço mais tarde, geralmente nas próprias dificuldades do casamento. Na dificuldade de confiar plenamente na sensação de que algo essencial foi perdido ou profanado. Padre Pio orientava jovens com firmeza, mas também com ternura paternal. Ele entendia a força da atração, a intensidade da paixão, a dificuldade de esperar. Não minimizava nada disso, mas também não abria mão da verdade. Dizia que a castidade antes do casamento é possível, mesmo sendo difícil, que vale a pena esperar, que o presente que os esposos se dão um ao outro na noite de núpcias, quando viveram puros até ali, é de um valor inestimável, que isso estabelece a fundação certa para tudo que virá depois. E para quem já havia caído, ele oferecia o caminho de volta, confessar o pecado, receber o perdão, tomar a decisão firme de viver em castidade a partir daquele momento e, se for um casal que pretende se casar, acelerar os preparativos ou, se necessário, viver separados até o casamento para evitar a ocasião próxima de pecado. Palavras duras? Sim, mas Padre Pio sabia que o amor verdadeiro às vezes precisa ser exigente para salvar a alma. Agora você conhece os 3 pecados, mas é fundamental entender por que Padre Pio dizia que especificamente esses 3 estão condenando almas. Não é que outros pecados não sejam graves, não é que Deus seja mais rigoroso com pecados sexuais do que com outros. Mas Padre Pio via 3 características específicas nesses pecados que os tornam especialmente perigosos para a salvação eterna. A primeira característica, eles se tornam vícios rapidamente. Diferente de muitos outros pecados que uma pessoa comete ocasionalmente, os pecados contra a pureza têm uma tendência fortíssima a criar padrões compulsivos. A pessoa não peca uma vez e pronto. Ela peca, promete não pecar mais, mas logo cai de novo. E cada queda torna a próxima queda mais fácil, até que se estabelece um ciclo vicioso do qual parece impossível sair sem ajuda sobrenatural intensa. A segunda característica que Padre Pio observava, esses pecados destroem a vida de oração. Uma pessoa pode cometer muitos outros tipos de pecado e ainda assim manter alguma vida espiritual. Pode pecar contra a caridade, por exemplo, sendo egoísta ou julgando os outros e ainda assim conseguir rezar. Pode pecar contra a justiça, sendo desonesto nos negócios e ainda sentir algo na missa. Mas Padre Pio dizia que os pecados contra a pureza têm um efeito devastador específico. Eles matam a intimidade com Deus. A pessoa simplesmente perde a capacidade de orar de verdade. As palavras saem da boca, mas não saem do coração. A missa se torna ritual vazio. A Bíblia se torna letra morta. Os sacramentos perdem o efeito. Por quê? Porque esses pecados, mais do que quaisquer outros, criam vergonha profunda. E a vergonha faz a pessoa se esconder de Deus, exatamente como Adão e Eva se esconderam no jardim depois do pecado original. A terceira característica devastadora, esses pecados afetam a capacidade de amar verdadeiramente. Padre Pio repetia: a alma que perde a pureza perde a luz. E parte dessa luz que se perde é justamente a capacidade de amar outra pessoa de forma genuína e desinteressada. Os pecados sexuais, por sua própria natureza, treinam a pessoa a buscar prazer próprio, a usar os outros mesmo que seja apenas na imaginação, a reduzir relacionamentos ao aspecto físico, a se tornar egoísta nas expressões de afeto. Isso destrói gradualmente a capacidade de construir relacionamentos profundos e duradouros. Padre Pio via casamentos falhando, vocações religiosas abortadas, amizades destruídas, famílias desfeitas, tudo por causa dessa incapacidade crescente de amar de verdade que esses pecados geram. E o mais triste, a pessoa muitas vezes nem percebe o que está acontecendo. Apenas sente um vazio crescente, uma insatisfação profunda, uma incapacidade de se conectar genuinamente com qualquer pessoa. Mas há uma quarta característica que Padre Pio via e que é talvez a mais assustadora de todas. Esses pecados abrem portas para ataques espirituais intensos.
Padre Pio tinha experiência direta com o mundo espiritual de uma forma que pouquíssimos santos tiveram. Ele era atacado fisicamente por demônios, via as batalhas invisíveis acontecendo ao redor das pessoas. E ele dizia claramente: os pecados contra a pureza dão ao inimigo um ponto de entrada privilegiado na vida da pessoa. É como se esses pecados criassem uma brecha nas defesas espirituais da alma. Por essa brecha não entram apenas tentações mais fortes, mas também opressões, obsessões, confusão mental, depressão espiritual e, em casos mais graves, até mesmo possessões. Padre Pio não falava isso para assustar, mas para que as pessoas tomassem o assunto com a seriedade que ele merece. Quando você peca contra a pureza repetidamente sem se arrepender e sem confessar, você está literalmente abrindo sua casa para o inimigo entrar. Até aqui pode parecer que a mensagem de Padre Pio é apenas de condenação e severidade. Mas seria um erro gravíssimo entender assim. A verdade é exatamente o oposto. Padre Pio falava desses pecados com tanta seriedade justamente porque ele amava profundamente cada alma que confessava. Ele via o potencial de santidade em cada pessoa. Via a vocação específica que Deus havia planejado para cada uma. E via como esses pecados estavam roubando das pessoas a vida plena que Deus queria dar. Por isso, ele não podia ficar calado, não podia ser condescendente. Mas, ao mesmo tempo, ele nunca, absolutamente nunca, humilhava ou rejeitava alguém que vinha confessar esses pecados. Pelo contrário, ele acolhia com a compaixão de um pai que vê o filho machucado voltando para casa. Há inúmeros testemunhos de pessoas que confessaram pecados gravíssimos de impureza para Padre Pio e saíram do confessionário transformadas. Não porque ele passou a mão na cabeça dizendo que não havia problema, mas porque ele soube combinar perfeitamente a verdade sobre a gravidade do pecado com a esperança infinita na misericórdia de Deus. Padre Pio dizia uma frase que se tornou famosa: não olhe para o que você caiu, mas para onde Deus quer te levar. Essa frase resume toda a pedagogia espiritual dele. Sim, reconheça o pecado. Sim, entenda sua gravidade. Sim, arrependa-se sinceramente. Mas não fique paralisado olhando para trás. Olhe para frente. Olhe para o plano de santidade que Deus tem para você. Olhe para a versão de si mesmo que Deus quer esculpir através dessa luta. A confissão era o centro absoluto da espiritualidade de Padre Pio. Ele passava até 18 horas por dia no confessionário em algumas épocas de sua vida. Por quê? Porque ele sabia que ali estava acontecendo a verdadeira batalha pela salvação das almas. E ele via o poder do sacramento, via a graça sendo derramada, via correntes sendo quebradas, via vícios de décadas sendo vencidos, via pessoas escravizadas sendo libertadas. Mas ele também ensinava que a confissão precisa ser bem feita. Não é apenas listar pecados mecanicamente. É necessário arrependimento sincero que brota de amor a Deus e ódio ao pecado. É necessário o propósito firme de não pecar mais e de evitar as ocasiões próximas de pecado. E é necessário humildade profunda para reconhecer a própria fraqueza e depender totalmente da graça de Deus. Padre Pio ensinava que cada confissão é uma vitória, mesmo quando a pessoa volta para confessar o mesmo pecado pela 100ª vez. Por quê? Porque o simples fato de voltar demonstra que a pessoa não desistiu. Demonstra que ainda há luta espiritual acontecendo. E enquanto há luta, há vida. O diabo quer que você desista, quer que você pense que é inútil tentar, quer que você se afunde na vergonha e no desespero. Mas cada vez que você se levanta e volta para o confessionário, você está dizendo não ao inimigo e sim a Deus. Padre Pio via nisso uma vitória, não uma derrota. E prometia que Deus, que é fiel, nunca abandona quem continua lutando. A graça vai trabalhando aos poucos, muitas vezes de formas imperceptíveis, até que um dia a pessoa percebe que aquele pecado que parecia invencível não a domina mais da mesma forma. Padre Pio não apenas diagnosticava o problema. Ele oferecia soluções concretas e práticas. Primeiro,
Ele insistia na necessidade de cortar pela raiz as ocasiões de pecado. Para o vício da impureza solitária, isso significava identificar os gatilhos: solidão em horários específicos, tédio, estresse, acesso fácil a material inapropriado. Cada pessoa precisa conhecer seus pontos fracos e criar barreiras concretas. Padre Pio era extremamente prático nisso. Dizia que não adianta pedir a Deus para te libertar se você continua se colocando voluntariamente na situação de tentação. É como pedir para Deus te curar da embriaguez enquanto você continua frequentando bares. Não faz sentido. A cooperação humana é absolutamente necessária. Deus dá a graça, mas você precisa fazer sua parte. Para o pecado da pornografia, as orientações de Padre Pio eram ainda mais rigorosas. Ele dizia que é necessário corte radical, nada de diminuir gradualmente, nada de só mais uma vez. Eliminar completamente o acesso. Se necessário, usar filtros restritivos na internet, pedir para alguém de confiança colocar senhas que você não conhece, trocar de smartphone por um aparelho básico, qualquer medida extrema que seja necessária. Padre Pio comparava com São Mateus quando Jesus diz: "Se teu olho te escandaliza, arranca-o e lança-o longe de ti." Jesus não está falando literalmente, mas está dizendo que nenhum sacrifício é excessivo quando se trata de salvar a alma. E Padre Pio aplicava isso literalmente aos meios de tentação. Melhor viver sem internet do que perder a alma. Melhor ser considerado antiquado ou radical do que cair no inferno. Para as relações sexuais fora do casamento, Padre Pio tinha uma orientação clara, mas cheia de sabedoria pastoral. Se é um casal que está noivo e pretende se casar, mas está caindo sexualmente, ele recomendava duas opções: ou acelerar os preparativos do casamento se tudo já estiver encaminhado, ou então tomar a decisão corajosa de viver separados fisicamente até o dia do casamento. Mesmo que isso seja difícil e gere comentários. Padre Pio dizia: é melhor sofrer a dificuldade da separação temporária do que sofrer as consequências eternas do pecado. E se depois de tentarem todas as alternativas o casal continuasse caindo, ele orientava que era melhor romper o namoro temporariamente e só retomar quando ambos estivessem mais fortes espiritualmente. Parece radical? É, mas Padre Pio não estava interessado em soluções que fazem a pessoa se sentir bem momentaneamente. Ele estava interessado em salvar almas eternamente. Além disso tudo, Padre Pio tinha 3 práticas espirituais que ele recomendava absolutamente a todos que lutavam com esses pecados. Primeira, comunhão eucarística frequente, se possível diária, desde que a pessoa estivesse em estado de graça. A Eucaristia é remédio da imortalidade, dizia ele, e fortalece tremendamente contra tentações. Segunda, rosário diário, todos os dias sem exceção. O rosário é arma poderosíssima contra o demônio e contra a impureza. Maria Santíssima tem poder especial para ajudar na luta pela pureza. Terceira, leitura diária do Evangelho, mesmo que apenas alguns versículos. A palavra de Deus, quando meditada com o coração aberto, tem poder de transformar a mente, renovando os pensamentos. Essas 3 práticas, vividas com fidelidade absoluta, criam uma fortaleza espiritual que nenhuma tentação consegue penetrar facilmente. Um dos maiores mal-entendidos sobre os ensinamentos de Padre Pio e da Igreja sobre pureza é pensar que se trata de repressão, como se a mensagem fosse: reprima seus desejos, negue sua sexualidade, viva frustrado e infeliz. Nada poderia estar mais longe da verdade. Padre Pio ensinava exatamente o oposto. A pureza é libertação. É a capacidade de amar de verdade. É a liberdade de olhar para outra pessoa com respeito genuíno, não com olhar de uso. É a capacidade de se relacionar profundamente, não apenas superficialmente. É a força para se doar completamente quando chegar o momento certo, ao invés de ter se fragmentado em 1000 entregas vazias. A pessoa pura não é reprimida, ela é livre, livre de escravidões, livre de compulsões, livre de vícios, livre para amar de verdade. Padre Pio tinha uma frase poderosa sobre isso: a alma pura é temida pelo inferno. Por quê?
Porque a pureza dá à alma um poder espiritual imenso. A pessoa pura tem discernimento claro. Não vive em confusão constante tentando decifrar se algo vem de Deus ou da tentação. Ela simplesmente sabe. Tem paz interior profunda, mesmo em meio a sofrimentos externos. Tem alegria que não depende de circunstâncias. Tem capacidade de oração profunda, entrando facilmente na presença de Deus. Tem clareza vocacional, entendendo o que Deus quer dela. Tem relacionamentos saudáveis e profundos, porque sabe amar sem usar. E tem resistência espiritual poderosa contra ataques do inimigo. Tudo isso são frutos da pureza, e o demônio odeia isso. Por isso ele ataca a pureza com tanta intensidade. O mundo moderno vendeu uma grande mentira, a ideia de que reprimir desejos sexuais causa danos psicológicos e que a pessoa precisa se expressar sexualmente para ser saudável. Mas Padre Pio via que o oposto é verdade. As pessoas que vivem sem domínio sobre os próprios impulsos sexuais são profundamente infelizes. Podem ter momentos de prazer intenso, mas não têm paz duradoura. Vivem em ansiedade constante, sempre buscando a próxima experiência que traga satisfação, mas nunca realmente satisfeitas. Acumulam feridas emocionais. Desenvolvem incapacidade de compromisso. Tornam-se cínicas sobre amor verdadeiro. E no final, mesmo que sejam bem-sucedidas em outras áreas da vida, sentem um vazio profundo que nada consegue preencher. Por quê? Porque foram criadas para amar de forma pura, não distorcida. E quando violam essa lei inscrita no próprio coração, sofrem as consequências inevitáveis. Padre Pio também ensinava que a castidade se vive diferente conforme o estado de vida. Para solteiros, significa abstinência completa de atividade sexual. Para casados, significa viver a sexualidade dentro do contexto do amor conjugal verdadeiro, aberto à vida, respeitoso, nunca egoísta. Para religiosos e sacerdotes, significa celibato consagrado, vivido como dom total de si a Deus e à Igreja. Mas em todos os casos, a castidade é vivida como virtude positiva, não como negação pura. É a integração harmoniosa da sexualidade na pessoa toda, subordinando os impulsos ao amor verdadeiro e à vontade de Deus. É educação gradual dos próprios desejos, não repressão violenta. É treinamento da vontade para governar o corpo, não o corpo governando a pessoa. E Padre Pio insistia, isso é possível. Não é fácil, mas é possível com a graça de Deus e com esforço pessoal constante. Agora você conhece os 3 pecados, entende por que são tão graves, sabe que a misericórdia de Deus é maior e compreende que a pureza é libertação, não repressão. Mas falta a parte mais importante, como vencer concretamente. Padre Pio deixou um caminho bem definido. Vou apresentar agora as 7 práticas que ele mais recomendava para quem estava lutando seriamente contra pecados de impureza. Não são sugestões opcionais, são elementos essenciais que precisam estar todos presentes para que a vitória seja alcançada. Remova qualquer um deles e a luta ficará muito mais difícil. Aplique todos fielmente e a transformação é questão de tempo. Primeira prática: confissão frequente. Padre Pio recomendava a confissão semanal para quem estava lutando seriamente com pecados habituais de impureza. Por quê? Porque não dá para esperar um mês inteiro caindo e levantando sem o perdão sacramental. A pessoa vai ficando desanimada, vai perdendo esperança, vai se afundando em vergonha. Mas quando ela sabe que em poucos dias vai poder se confessar novamente, há esperança concreta no horizonte. E a confissão frequente cria um relacionamento de direção espiritual com o confessor, que vai conhecendo a história da pessoa e pode dar orientações cada vez mais específicas e eficazes. Segunda prática: comunhão eucarística diária, sempre que possível e sempre que a pessoa esteja em estado de graça. A Eucaristia é alimento sobrenatural que fortalece a alma de forma que nenhuma outra coisa consegue. Padre Pio dizia: a Eucaristia é um pedaço do céu na terra. Quem se alimenta desse pão vivo recebe fortaleza divina para vencer tentações que seriam humanamente invencíveis. Terceira prática: oração diária do Rosário completo, os 20 mistérios. Padre Pio era absolutamente intransigente nisso.
Não importa quão ocupada a pessoa esteja, precisa encontrar tempo para o rosário. E ele explicava por quê. Cada Ave Maria é uma invocação do auxílio de Nossa Senhora. Maria tem poder especial sobre o demônio e sobre as tentações de impureza. Quando você reza o rosário fielmente todos os dias, você está literalmente colocando sua vida sobre o manto protetor dela, e ela não abandona quem recorre a ela com perseverança. Quarta prática: leitura diária do Evangelho, meditando pelo menos um trecho pequeno. A palavra de Deus tem poder intrínseco de transformar a mente. São Paulo diz que somos transformados pela renovação da nossa mente, e o que renova a mente é a palavra meditada com fé. Aos poucos, os pensamentos de Deus vão substituindo os pensamentos impuros. Quinta prática: modéstia rigorosa dos olhos e dos sentidos. Padre Pio ensinava que quem quer vencer precisa fazer guarda severa. Não é apenas evitar pornografia, é evitar qualquer imagem, filme, música, conversa, ambiente, situação que possa servir de gatilho para a tentação. Parece exagerado? Não é. É realismo espiritual. Você está em guerra, e em guerra não se brinca com o inimigo. Sexta prática: jejum regular. Padre Pio recomendava jejum ao menos 1 ou 2 vezes por semana, de acordo com a saúde da pessoa. Por quê? Porque o jejum treina a vontade a dominar o corpo. Se você não consegue controlar nem o impulso de comer, como vai controlar impulsos sexuais que são ainda mais fortes? O jejum é treino de autodomínio. E Jesus mesmo disse que certos demônios só saem com oração e jejum. Sétima prática: acompanhamento espiritual regular com um diretor espiritual ou grupo de apoio. A luta contra pecados habituais não pode ser feita sozinho. É necessário ter alguém a quem prestar contas, alguém que conhece a luta e pode orientar nos momentos de fraqueza. Você chegou até aqui. Agora sabe tudo o que Padre Pio ensinava sobre os 3 pecados sexuais que mais condenam almas. Sabe por que são tão graves. Sabe como funcionam. Sabe que a misericórdia de Deus é infinita. Sabe que a pureza é possível. E sabe o caminho concreto para vencer. Mas nada disso adianta se você não tomar uma decisão agora. Conhecimento sem decisão é apenas entretenimento religioso. Você pode fechar esse vídeo, sentir-se tocado momentaneamente e amanhã estar exatamente no mesmo lugar. Ou você pode tomar a decisão mais importante da sua vida espiritual agora, neste exato momento. A decisão de realmente lutar, de não desistir mais, de aplicar tudo o que aprendeu, de buscar a santidade que Deus quer para você. Padre Pio dizia: Deus dá força àquele que pede, mas é preciso pedir de verdade. Não é uma oração morna repetida mecanicamente. É um grito sincero do coração. Senhor, eu não consigo sozinho, mas confio que Tu podes fazer em mim o que é impossível para mim. E então é preciso agir, colocar em prática as 7 coisas que eu acabei de explicar. Não todas de uma vez se for muito difícil, mas pelo menos começar com algumas e ir aumentando gradualmente. O importante é começar, dar o primeiro passo, marcar a confissão, comprar o terço, abrir a Bíblia, cortar o acesso ao que está te fazendo cair, buscar ajuda, fazer alguma coisa concreta hoje ainda, não deixar para amanhã. Vou propor agora um compromisso específico. Durante os próximos 30 dias, você vai viver as práticas que Padre Pio ensinava. 30 dias de confissão semanal, comunhão diária se possível, rosário completo todo dia, evangelho todo dia, guarda rigorosa dos olhos, jejum 2 vezes por semana e, se possível, buscar um diretor espiritual ou grupo de apoio. 30 dias são suficientes para começar a quebrar cadeias antigas e estabelecer hábitos novos. Não será fácil. Você vai falhar algumas vezes, mas não desista. Cada vez que cair, levante no mesmo dia através da confissão, se possível, ou pelo menos através de um ato de contrição perfeita e firme propósito de se confessar logo. E continue. Padre Pio prometia que quem persevera nessas práticas vê transformação real em poucos meses. E agora vamos encerrar com uma oração. Se você está realmente decidido a mudar, reze comigo esta oração de consagração à pureza. Pode repetir em voz alta ou no coração, mas reze com sinceridade total. Senhor Jesus Cristo,
Filho de Deus vivo, tem misericórdia de mim, pecador. Reconheço que pequei gravemente contra a pureza. Reconheço que feri meu próprio corpo, que é templo do Espírito Santo. Reconheço que feri o teu sagrado coração com minhas escolhas. Mas hoje, neste momento, tomo a decisão firme de mudar. Não confio nas minhas próprias forças, porque sei que são fracas. Confio apenas na tua graça, que é todo-poderosa. Peço perdão por todos os pecados de impureza que cometi na vida. Peço perdão pelos pecados da impureza solitária, da pornografia, das relações sexuais fora do matrimônio e de qualquer outro pecado sexual que tenha cometido. Eu me arrependo sinceramente e decido, com tua ajuda, nunca mais cair. Consagro a ti, Senhor Jesus, toda a minha sexualidade. Consagro meus olhos, minha mente, minha imaginação, meu corpo todo. Quero viver puro como tu me criaste para viver. Peço a intercessão de São Padre Pio de Pietrelcina, que lutou bravamente pela pureza e ajudou milhares de almas nessa luta. Peço a proteção de Maria Santíssima, Mãe Puríssima, que esmaga a cabeça da serpente. Que ela me cubra com seu manto maternal e me defenda de todas as tentações. Renuncio a todo o pecado de impureza. Renuncio a todo vício sexual. Renuncio a toda a escravidão nessa área. E declaro que, com a graça de Deus e meu esforço, viverei em pureza todos os dias da minha vida. Senhor Jesus, purifica meu coração, fortalece minha vontade, ilumina minha mente, protege meu corpo e faz de mim um santo. Amém. Se você rezou essa oração de coração, algo mudou espiritualmente agora mesmo. Você tomou posição, declarou guerra ao pecado, e o céu inteiro está testemunhando e se colocando ao seu lado nessa luta. Agora vai e faz o que precisa ser feito. Confessa, comunga, reza, luta, levanta quando cair. E nunca, nunca desiste. Padre Pio intercede por você, Maria te protege, e Jesus, que morreu na cruz para te salvar, vai te dar todas as graças necessárias para vencer. Sua vida nunca mais será a mesma. A pureza é possível, a santidade é possível, e você vai chegar lá, um dia de cada vez, com a graça de Deus. Que São Padre Pio de Pietrelcina abençoe sua jornada. Amém.